Olá, amigos. 25 de maio de 2015, cidadão de olho na segurança pública. Circula na internet um filme que é trecho de evento de instrução, evento de formação voltado aos policiais rodoviários federais, em que, segundo se diz, uma procuradora federal afirma que um policial só pode atirar contra o criminoso depois de levar o primeiro tiro. Não atire. Vocês só podem atirar a partir do momento que vocês forem alvejados. Vocês não têm uma arma para atacar. Vocês têm uma arma para se defender. O filme é legítimo. É muito difícil encontrar na íntegra. Parece que tomaram providências para que a gravação na íntegra, de alguma forma, não chegue ao público. Então fica difícil afirmar que seja aquela senhora mesmo uma procuradora da República, mas de qualquer forma, se não for uma procuradora da República, é uma funcionária do Ministério da Justiça e muito provavelmente uma funcionária da área jurídica do Ministério da Justiça. Ela pretende reescrever o conceito da legítima defesa existente no Código Penal brasileiro e no Código Penal Militar do Brasil, derivados esses, fundamentalmente, do próprio direito à vida assegurado no artigo 5º da Constituição da República, ao dizer a indignada plateia policial, que pouco poderia fazer numa situação dessa, para não criar, evidente, constrangimentos, que o policial tem que esperar o criminoso atirar para depois se defender. Bom, essa senhora, seja lá qual for a profissão dela, a carreira dela, precisa voltar urgentemente à escola de Direito e precisa explicar como conseguiu o seu diploma de Direito, porque o conceito de legítima defesa é claríssimo e é correto. Legítima defesa é a repulsa a uma agressão atual ou iminente. Letra da lei. Atual ou iminente. A agressão tem que ser injusta. Atual ou iminente. Porque jamais a lei, jamais o bom senso da lei, jamais o bom senso do legislador, em época alguma, poderia afirmar que ninguém tem o direito de se defender de uma agressão iminente. Tem que esperar que ela aconteça. Pela simples razão, senhora doutora, que quando o primeiro tiro é dado, se a vítima conseguir sobreviver, talvez ela possa se defender. Mas geralmente o primeiro tiro acerta, senhora doutora. A senhora não é douta, a senhora é carente de conhecimento jurídico. Deveria voltar realmente aos bancos escolares para ver se recupera essa sua falta atroz de conhecimento jurídico. Mas é isso que se impinge aos policiais, na atualidade do Brasil, sob patrocínio do Ministério da Justiça. Uma barbaridade dessas, uma heresia jurídica dessas, pronunciada por uma pessoa supostamente culta sob o ponto de vista jurídico, que fica deitando falação sobre os pobres policiais. O policial e qualquer pessoa tem o direito de se defender de uma agressão injusta que seja iminente, não apenas da atual. Porque se assim não fosse, a vantagem e a letalidade seria sempre a favor do agressor. O conceito de legítima defesa foi pensado, trabalhado durante milênios na história da humanidade para chegar a esse refinamento que é muito correto e que consta da lei brasileira. Mas é isso que existe. E vem também um outro jurista, suposto jurista, agora eu digo com toda clareza, Celso Bandeira de Mello, professor de Direito Administrativo, tem obras, um grande número de obras escritas, é citado frequentemente como um dos luminares do direito no Brasil. Numa palestra em 8 de maio de 2015 na Universidade Federal do Paraná, e nós vamos lhes mostrar também aqui o link do pronunciamento sintético dele, a dizer que
Os policiais e os bandidos são a mesma coisa. Os policiais e os criminosos são a mesma coisa. A diferença é que os policiais têm uma carteira funcional. Meus amigos, vocês foram vítimas de um comportamento hediondo, mas que é um comportamento policial típico. Eles são violentos mesmo. Onde são recolhidos os policiais militares? De onde vêm eles? É do mesmo lugar de onde vêm os bandidos. A diferença é que uns têm uma carteira de funcionário. Disse isso perante uma plateia engajada ideologicamente e representante de uma linha política que pretende desestabilizar o governo do Estado do Paraná. E não porque morramos de amores pelo governo do Estado do Paraná, por Beto Richa, pelo governo do PSDB, que é farinha do mesmo saco dessa gente em qualquer parte do país. Mas referia-se a esse evento ao suposto julgamento político desse governador pelo emprego, alegado emprego truculento da força policial no controle de uma manifestação de professores que se tornou violenta lá em Curitiba e acabou infelizmente causando ferimentos em dezenas de professores, além de dezenas de policiais militares. Ao invés de conduzir a palestra para as grandes questões políticas, sim, porque aquilo era um evento de caráter político, mas com um firme, sólido fundamento constitucional e ajudando o Brasil a estabelecer a necessária aproximação entre a comunidade e a força policial, ele prefere utilizar esse tom panfletário de botequim para tratar de um assunto de alta indagação, um assunto que evidentemente, se fosse um evento sério, deveria sempre ser tratado com a necessária profundidade, examinando-se sim, se houve excesso ou não no emprego da força policial naquele evento. Porque isso é apanágio da democracia. Mas esse panfletarismo de botequim, esse jacobinismo gratuito, que mostra muito bem a posição ideológica dessa pessoa, aliás, depois ele se alongou, em outras palavras, a mostrar muito bem qual é o alinhamento ideológico dele, não produz serviço ao país, só produz dano à nação brasileira num momento extremamente grave como esse que vivemos. E torna esse cidadão um suposto jurista e não um jurista. Torna esse cidadão um insuflador da desordem. Torna esse cidadão um insuflador da violência, um justificador da violência nas manifestações públicas. Como também um certo deputado estadual do Paraná, que em pleno calor dos acontecimentos, clamava e defendia o derramamento de sangue para resolver essa situação da tribuna da Assembleia Legislativa daquele Estado. Senhor Celso Bandeira de Mello, o senhor deveria se envergonhar. O senhor deslustrou a sua história e o seu passado. E senhora procuradora, ou se não for procuradora, senhora jurista do Ministério da Justiça, faça o favor, volte aos bancos escolares. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.